Fala pessoal no canal Interlocos, estamos aqui novamente, agora para comentar a participação do ex-presidente ou do... O ex-presidiário. Que para a militância esquerdista, né, ou para alguns que eu diria até que são extrema esquerda, foi uma participação, assim, para a extrema esquerda a participação foi razoável, né, para a esquerda moderada a participação foi péssima. Então, acho que é consenso de que o Lula não foi bem nesse debate, né, é meio que consensual isso. Não encontrei ninguém, né? Absolutamente ninguém, fora o André Janones, dizendo que o Lula foi excelente, né, nesse debate. O Lula, ele estava perdido na maior parte do debate, desconcentrado, sem energia, com sono. não rebateu o sono, não rebateu os ataques do Bolsonaro. Da metade pra frente do debate, chegou um sono nele. Não sei se você percebeu a cara dele. É incrível. Ele queria ir embora, ele queria dormir. Eu acho que assim, o tesão que o Lula tava ficou em casa, né? O Lula não levou o tesão dele pra dentro dos estúdios da Bandeirantes. E assim, pra quem queria acuar, né, o Bolsonaro, de que o Bolsonaro não participava de debates, que ele não tinha coragem de enfrentar o Lula no debate e tudo mais, né? Aliás, não era só a esquerda e o PT que dizia isso, né? Era uma unanimidade da mídia e todo mundo, né? Todo mundo dizia que o Bolsonaro era covarde, né? Eu acho que essas pessoas vão pensar duas vezes antes de convidar o Bolsonaro novamente para um debate. Né? O que a gente viu foi o Lula sendo massacrado por todos os candidatos. Então, o Felipe Dávila bateu no Lula, Simone Tebet bateu no Lula, Soraya bateu no Lula, Ciro Gomes bateu no Lula, e Bolsonaro finalizou o Lula, né? Deu nocaute. Então, assim, se tem alguém que saiu perdendo nesse debate, em termos de capital eleitoral, foi o ex-presidente Lula. Acho que ele não foi bem em nenhum momento. Tentou cativar o Ciro Gomes em certo momento, que eu acho que foi uma das cenas mais constrangedoras que eu assisti, né, nos últimos tempos. Então, não, Ciro, a gente vai sentar para conversar, né, ainda que você fale mal de mim. O Ciro Gomes não abraçou a ideia, chamou ele de encantador de serpentes e acabou com ele na sequência, né. E aí o Lula vem, né, com aquela... o Lula vem com aquele rabo entre as pernas, né, na tréplica, né, dizendo que ainda que o Ciro Gomes tem esse comportamento agressivo, ele ainda pretende sentar para conversar com o Lula, e o Ciro Gomes vai lá de novo e bate no Lula de novo. Então, assim, ficou uma coisa grotesca, né? O Lula fala que não estava em Paris nas eleições de 2018 igual o Ciro Gomes. Depois o Lula perdeu a linha, né? O Lula perdeu a linha e falou... pelo menos eu não fui para Paris, né? Porque insinuando que o Ciro Gomes foi para Paris Exatamente. E fugiu da guerra eleitoral que o Brasil, né? Que o Brasil passava. E aí o Ciro Gomes responde, né, no off, né? Porque o microfone tá desligado, fala, claro que você não foi, estava preso. Só que um monte de câmera pegou. O meu editor pode colocar, um monte de câmera pegou. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí do Brasil para não votar e fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos. Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos. Fui absolvido na ONU. O Ciro Gomes fala, claro que você não foi, estava preso. E ele fala umas 3 vezes, estava preso. Então, assim, Ciro Gomes acabou com o Lula, né? Acabou com o Lula e levantou a bola pro Bolsonaro umas 3 vezes, né? Porque ele disse, falam do Bolsonaro, mas o Bolsonaro herdou o país quebrado pelo PT. Então, herdou o país quebrado pelo Lula. E é preciso dizer isso. Então, assim, o Bolsonaro fez um governo ruim, ele fala lá, né? Mas o Bolsonaro herdou o país, né? Em um estado caótico. Então, acho que assim, a participação do Lula foi péssima e acho que quem perdeu o capital eleitoral aí, se tinha alguém para perder, foi ele. Né? Eu acho que ele, nem sei se ele vai participar dos próximos, viu? O que você tem a dizer? Eu concordo. Eu acho que ele não vai mais porque ele não tem como explicar toda a roubalheira que teve no governo dele. E quando chega as perguntas, ele começa a se embananar, fica todo perdido, começa a criar números, criar mentiras, né? Foi absolvido. Apelo emocional, né? Apelo emocional clássico da esquerda. Então a sua cozinheira sabe o que o governo fez, a sua jardineira sabe. Isso. O Lula tem o mesmo discurso desde 1989, cara. É incrível, não muda o discurso do Lula, é o mesmo, né? Então aquela luta de classes marxista, né?
que o pobre operário, o sindicalista, né, contra o patrão, é tudo embutido, né, é um enlatado, né, o raciocínio do Lula, né, um enlatado do Kremlin que ele reverbera há mais de 30 anos, é aquele enlatado, né, que as gerações mais jovens da esquerda tendem a reproduzir. Eu queria aqui abordar também a fake news máxima, né, do Lula no debate, a fake news máxima, que aí eu não vejo, na verdade ninguém teve a oportunidade de contestar, né, o Bolsonaro ainda pediu uma parte, mas que foi negado pela direção lá da Bandeirantes. O Lula foi absolvido, Bruno? Em todas as instâncias? Na ONU? O Lula não foi absolvido em nada, o Lula foi condenado, ele é um condenado, ele não foi absolvido em nenhuma instância. O que aconteceu foi uma manobra jurídica que anulou o processo que voltou do início. Ou seja, ninguém absolveu o Lula no mérito, não existe absolvição. O Lula foi condenado e cumpriu pena, foi preso e cumpriu pena, diga-se. Então, assim, maior fake news que existe, né? Falou que foi absolvido por todas as instâncias. Então, assim, eu lamento muito que nenhum candidato conseguiu, né, ter a oportunidade de refutar. E eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro, nessa parte que ele pediu, era para isso. Porque é muito descarado, né? E, querendo ou não, cara, 100 mil pessoas ali abraçaram isso, entendeu? Porque as pessoas não têm acesso à informação como deveria. Então, Ele falou, tá falado, né? muitas pessoas, ele fala com tanta convicção, né, ainda que, né, a voz dele já emenda a palavra, né, já tá aquela coisa meio, né. Até eu, cara. Nossa senhora, o Lula teve uma hora ali que deu dó dele, né, não conseguia se comunicar direito, enfim, não é mais o mesmo Lula de antes. Então, assim, ele dizer isso daí foi realmente, assim, uma coisa bizarra, né, que foi absolvido e foi o ponto alto de fake news, assim, da TV Bandeirantes. E pra ele, o governo dele batia até na Suíça, né? Na época dele. Não existia pobre, ninguém Éden, passava né? fome. É o Éden. Ninguém passava O fome, governo nada. do PT era o Éden. Né? E antes era um lixo e depois ficou um lixo. Né? É só o governo dele. E teve as Ele fake bateu news. no peito e falou que foi o melhor presidente da história do Brasil. Meu Deus do céu. E teve as fake news. Em termos socialistas, ele perde também. O governo do Lula, ele perpassa por um boom de commodities, onde o Brasil surfa, o Brasil é um país de matéria-prima, surfa esse boom de commodities, e o Lula não aproveita isso. O Ciro Gomes expõe lá, né, com seus números mágicos, mas que são verdadeiros neste ponto. O Brasil cresceu ridicularmente no período do Lula. Cresceu, mas cresceu muito pouco, perto do que poderia ter crescido, entende? Então, assim, foi um momento global, único, eu diria assim, em um tempo de 50 anos, não sei se isso vai acontecer novamente dentro desse período, e que o Brasil, ele surfou e não aproveitou para realmente se lançar como potência que poderia. Não Em foi termos força própria, socialistas, né? Foi não algo foi. que estava no mundo inteiro. Pegou rabeira, exatamente. Em termos socialistas, né, que é o que o Lula acredita, nem neste ponto o Lula foi o melhor presidente, né? Para guiar o país para o mal, né? Porque o socialismo é uma coisa ruim, né? O socialismo prega ideias ruins e logo consequências ruins advirão, né? Da sua aplicação prática. O Getúlio Vargas, ele foi muito mais eficiente nesse sentido. Então, assim, o Getúlio Vargas, né, apelidado como o pai dos pobres, lá atrás, década de 40, meu amigo. Então, assim, o Lula chegou bem depois, né? Então, nem como socialista, o Lula foi o melhor governo do Brasil, né? Quiçá como o melhor governo de fato, né? Não foi mesmo, né? Então, assim, então não tem muito mais o que falar do Lula, acho que ele foi o pior candidato de todos ali. Acho que o Felipe Dávila e a Soraya ganharam mais votos do que o Lula depois desse debate. Eles entraram com 0 ponto percentual de intenção de voto, saíram com 1. O Lula entrou com... que o Lula entrou com 99 já, né? Segundo o Datafolha. Saiu com uns 96 aí, né? Então... mas saiu perdendo. O Acho Lula, que até pro Datafolha. O Lula, ele é o Joe Biden aqui do Brasil, né? Ele já tá inapto para exercer qualquer cargo, mas eles estão jogando ele lá, porque é o que é o que sobrou da esquerda. É o que as pessoas vão engolir sem reclamar, entendeu? Sem dizer que
teve algo errado. Né? Olha o estado de depaupério que se encontra a esquerda ocidental, hein? Você tá entendendo, né? A esquerda no Brasil precisou juntar o Alckmin com o Lula para tentar combater o Bolsonaro. Olha o estado de deterioração que a esquerda se encontra. Nos Estados Unidos eles precisaram colocar o Joe Biden lá. O Joe Biden, que era um congressista que a única lei boa que ele fez, ele tem vergonha de ter feito. Então, assim, a esquerda tá realmente em estado assim, e ainda assim eles logram resultados positivos aqui na América Latina, né? E aí fica a questão, né? Será que de fato essas eleições da América Latina são verdadeiramente legítimas, né? Fica o questionamento, a gente não sabe, né? A gente não tá lá para saber nesses países adjacentes ao Brasil. Aqui no Brasil aqui no Brasil a gente já não pode questionar, né? Quiçá nos outros países. Né? Então, que a gente não tem propriedade para falar, né? Mas fica a dúvida aí, né? Porque realmente, né? Assim, os representantes da esquerda, as ideias não batem mais, né? Com a realidade. Não que tenham batido um dia, né? Mas os representantes cada vez mais são figuras desenterradas aí, né? Que já não reverberam mais, ou talvez não tenham mais a mesma habilidade para reverberar as ideias. As ideias da esquerda já são verdadeiros fósseis, né? São fósseis as ideias da esquerda. E aí você coloca verdadeiros dinossauros, né, para representar os fósseis. Fica uma coisa meio muito pueril, é muito, né, fantasioso. E aí você vê um bando de artistas apoiando isso, né? Com aqueles apelos emocionais. Realmente eles acreditam no Éden, realmente, né? Eles não vivem no planeta Terra. Eles acreditam, não, o PT vai trazer o Éden, é que nem o Guga Chakra que disse que o Trump era mal, né? Não, o Trump é mal, o Biden tem que ganhar, né? Aquele raciocínio maniqueu, né? Não, o Biden é bom, o Trump é mal. E no fim a gente viu o desastre que o Biden está fazendo com os Estados Unidos, né? Então, enfim, como diria Jordan Peterson, né? Se você tem medo dos homens maus, né? Espere para ver do que os bons são capazes de fazer. Né? É todo um grande plano. O termo do Jordan Peterson é durão, né? Você tem medo de homens durões, né? Espere para ver o que os fracos são capazes. Então é isso. Então é esse o resumo do Lula aí no debate da Band. Vamos ver se ele vai ter coragem de participar dos debates vindouros aí, né? A gente fica ansioso para ver a participação dele agora. Eu duvido.